Candidatos do PS por Viseu nas próximas legislativas estiveram hoje de visita a São Pedro do Sul. Centro de noite situado em Vila Maior, caminhos rurais em São Pedro do Sul e instalações termais foram hoje visitadas pelos candidatos do PS nas próximas eleições legislativas. A acompanhar os candidatos socialistas esteve também José Carlos Almeida, o candidato do PS à Câmara de São Pedro do Sul. No final da visita, José Junqueiro, cabeça de lista do PS nas próximas legislativas, fez o balanço desta ação de pré-campanha. Nós viemos visitar um conjunto de obras que são absolutamente emblemáticas, que estão na área da saúde e da segurança social e têm uma parte significativa no que diz respeito às vias rurais. E nesse contexto nós estivemos em Vila Maior, o centro de noite nós já conhecíamos, vai ser agora feito um lar que vai custar cerca de €1 milhão e com participado a 60% pelo Estado, mas a cooperação nessa matéria aqui em São Pedro do Sul atinge várias outras freguesias e há, sobretudo, os acordos de cooperação que o ano passado já atingiram €2.300.000, o que permite fazer funcionar as instituições. A mesma coisa, podíamos citar aqui a Misericórdia e outras casas que foram alvo dessa intervenção, desse apoio do Estado. Por outro lado, nós, nos serviços de saúde, temos com satisfação verificado que funciona bem. O Serviço de Urgência Básica e a Unidade de Saúde Familiar são uma mais-valia na saúde. Falei, aliás, aqui com o Presidente, que acha que, nesse aspecto, como ele diz, que nos podemos passear à vontade por São Pedro do Sul, porque é uma obra que está feita, e ontem foi publicado o concurso para o Centro de Saúde e, portanto, vai ser uma realidade. E para quem está na vida pública como nós, é muito gratificante chegar ao fim de uma legislatura e perceber que fizemos alguma coisa de útil pelas pessoas, que nos empenháramos e que o nosso trabalho valeu a pena. Depois terminámos aqui nos balneários, que estão remodelados, que têm a boa novidade de terem muito mais gente este ano, com uma faturação muito mais significativa, o que significa que na relação custo-benefício há aqui um equilíbrio, e também com o programa do turismo sénior posto a funcionar com a Inatel, nós teremos balneários a funcionar até dezembro este ano, o que é também algo que constitui uma mais-valia para o Conselho em geral, para São Pedro do Sul em particular. E em síntese é isto que gostamos de mostrar às pessoas, o que é positivo, aquilo que é o produto do trabalho de uma legislatura, aquilo que elas têm no seu seio e que qualifica as suas vidas e que de alguma forma é um ponto de atração, como os balneários, por exemplo, para aqueles que vêm de todo o país fazer aqui a sua manutenção e a sua recuperação das doenças. Tive agora a ocasião de também falar com o Presidente da Câmara, que fez questão de oferecer aqui um café, que a gente agradece pela simpatia e, sobretudo, o tanto investimento que houve aqui em São Pedro do Sul, vale a pena este café que nós aqui viemos tomar. Deduzo pelas suas palavras que o balanço então foi positivo. Foi um balanço positivo e, sobretudo, é um balanço partilhado. Como dizia, a autarquia tem também, por neste domínio da saúde como da segurança social, uma ideia positiva que partilha connosco e que o Governo teve aqui, de facto, uma grande atuação e que nós demos aqui o nosso melhor durante estes anos. Por isso, acho que estão reunidas as condições para renovarmos a confiança com os santpedrenses para o próximo mandato. Foi culminar de um ciclo de visitas feita à região de Lafões. Vamos parar de rir. Foi culminar de um ciclo de visitas feita à região de Lafões. Que impressão é que leva, no fundo, de todas estas visitas? Bom, a impressão é positiva, porque em todo lado, como aliás puderam constatar, não por mim, mas por aqueles que são responsáveis das instituições, há um índice de satisfação extraordinariamente positivo. E acho que demos um bom contributo em Lafões para o seu desenvolvimento. Nós, quer nas vias rurais, quer na área da saúde, quer na área dos equipamentos sociais, também a adjudicação próxima que está da barragem de Ribeira-Dio, na produção de energia que vai fazer, enfim, nas atividades absolutamente complementares, e na de Girabolhos, que foi lançada também aqui em São Pedro do Sul, é um investimento para cerca de 160 milhões, se não me engano, talvez um investimento histórico em São Pedro do Sul, e eu já me tinha esquecido de referir isto, porque as obras são tantas, mas para lhe dizer que é gratificante. Em Lafões demos aqui um bom empurrão, um empurrão qualitativo, e temos tido a compreensão das pessoas em geral, dos dirigentes das instituições e até dos autarcas, como neste caso aqui foi referido. Obviamente que, como
repararam quando José Junqueiro se referia à barragem de Girabolhos, estava a querer referir-se à barragem de Pinhosão. Uma situação que o próprio José Junqueiro já esclareceu à nossa reportagem. Exatamente, é isso é que foram as três, são as barragens aprovadas no Plano Nacional de Barragens, nomeadamente Pinhosão em São Pedro do Sul, Girabolhos em Mangualde, e a da Ribeira Dio que está para adjudicação, que é, digamos, na zona de Oliveira de Frades. Isso significa um investimento para São Pedro do Sul de cerca de 150 a 160 milhões de euros, globalmente 300 milhões para as duas, excluindo a que já está em fase de adjudicação, que é da Ribeira Dio. E, portanto, é isso que referi como, digamos, a boa notícia e o sinal da concretização que está a acontecer em São Pedro do Sul. Em relação ao caso concreto de São Pedro do Sul, à barragem de Pinhosão, qual é que é o ponto de situação dessa obra nesta altura, Sr. Doutor? Tal como a de Girabolhos, estão em fase, digamos, de lançamento, e isso significa que os concursos, logo que terminados, vão dar origem a que nos próximos 3 anos, durante a próxima legislatura, nós possamos ter a obra concluída. Doutor, há alguma possibilidade de, eventualmente, com a mudança de executivo no Poder Central, seja ele novamente do PS ou eventualmente venha a ser de uma outra força política, desta questão das barragens poder vir a sofrer um revés, digamos assim? Bom, eu penso que, pelo aquilo que temos ouvido, a nossa preocupação é permanente relativamente a isso, porque temos ouvido sempre este discurso de suspender, não é? E de não fazer, de modo a diminuir o investimento público. O Partido Socialista acha que sobre essa matéria seria um erro, mas estamos confiantes que vamos renovar a confiança com o eleitorado e, portanto, que esse problema não se colocará. Seria trágico para o Plano Nacional de Barragens em geral, mas sobretudo para esta região em particular e para Lafões, que esse discurso que agora é assumido de retração no investimento pelo maior partido da oposição, algum dia fosse levado atrás. Isso seria, digamos, dramático para toda a região. Portanto, acredita que a abertura do concurso para a construção da barragem de Pinhosão possa ainda acontecer durante este ano? Sim, é essa a minha convicção. A última parte da visita dos candidatos socialistas em São Pedro do Sul no dia de hoje, nomeadamente nas Termas, foi também acompanhada pelo Presidente da Câmara, o social-democrata António Carlos Figueiredo. Um facto que foi sublinhado por José Junqueiro. O facto dos autarcas, independentemente dos partidos, fazerem o reconhecimento de que houve aqui uma obra que foi positiva, digamos, uma atitude que na vida política às vezes não é muito comum. E o facto das pessoas se encontrarem, mesmo na adversidade política, significa, aqui com o Presidente, que teve um gesto simpático para connosco, diria, ilustrando melhor que quando o Dr. Paulo Rangel saiu da Assembleia, referiu alguns nomes de pessoas que de alguma maneira o marcaram, incluiu-me nesse lote e eu tive a ocasião de sinalizar esse gesto, porque na vida política, apesar da adversidade, existe lugar para o reconhecimento entre nós e também para fazer a pedagogia junto às pessoas de que ideias diferentes não significam que as pessoas sejam diferentes naquilo que é essencial, ou seja, nesta pedagogia democrática, no seu relacionamento, e podem ser amigos, podem ter uma relação cordial e podem ter uma grande distância política. A democracia tem isto como o seu aspecto mais nobre e quando isto acontece a gente deve sublinhar. Questionado pelos jornalistas sobre este estranho braço dado entre candidatos do PS e a autarquia PSD, António Carlos Figueiredo responde assim. Não, há divergências obviamente políticas. Agora, quando se trata de visitar um equipamento como o Centro Mal, o Balneário de Afonso Henriques, Dona Amélia, eu penso que estamos plenamente de acordo. Estamos os dois com a mesma opinião. É que foram grandes investimentos, com sucesso, porque isso vê-se pela frequência que temos neste momento. Acabamos de bater mais um recorde diário em termos de frequência e, portanto, eu penso que aí estamos de acordo e não poderia ser de outra forma. Vimos aqui, tivemos a oportunidade de escutar alguns elogios da parte de elementos do Partido Socialista. Como é que se sente com esta situação? Não, eu penso que há de haver, acima de tudo, sempre, digamos que a cordialidade e o interesse é mútuo. O interesse, seja para o país, seja para o Conselho de São Pedro do Sul, é o desenvolvimento. Podemos ter divergências políticas, obviamente que as temos, e por isso é que há uma diversidade de partidos e de pensamento ideológico, mas quando se trata de trabalhar para aquilo que é o bem-estar das populações, pelo menos pela minha parte, não há qualquer ressentimento em relação a todos aqueles que queiram ajudar São Pedro.